Para e pensa, nosso espaço de compartilhamento, mais uma vez aqui com vocês, para falar a respeito de uma pergunta que me foi trazida: como podemos mudar a nossa percepção para tornar a vida mais leve? Uma pergunta maravilhosa, como todas as outras que me fizeram, mas essa traz uma reflexão a respeito da nossa história. Porque a nossa visão de mundo ela é dada pela percepção que nós temos da nossa história. E nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. Portanto, nossa percepção ela se tornará mais leve ou mais pesada do mundo e da vida de acordo com os tons da nossa própria história. Como num quadro onde você pode lançar tons de tinta mais fortes ou mais leves, assim também é a nossa história e a nossa vida. A percepção da vida ela é dada por esse desenrolar da nossa história. Nós sabemos que nós, quando viemos ao mundo, viemos através de dois seres, papai e mamãe. Portanto, nós herdamos uma série de conteúdos, frutos das histórias dos pais dos nossos pais, e assim consecutivamente a gente vai voltando nessa árvore genealógica da nossa história e a gente vai perceber que existe uma dinâmica sistêmica. Existe uma dinâmica sistêmica. Então, essa herança, ela é a herança também das memórias de um sistema que vem de todos os nossos antepassados, chegando até nós. O que nós faremos com essa herança, essa é uma decisão nossa. Portanto, a pessoa ver a vida, olhar para a vida de uma forma mais triste ou mais alegre, esse tom pode ter sido dado pela história dela. Mas ela também tem a possibilidade de mudar isso. E como é que isso acontece? Vou aproveitar o gancho de mais uma pergunta também que me fizeram, que é a respeito do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é um mergulho profundo dentro da nossa própria história, dentro do nosso próprio eu. Entrar em contato com aquilo que habita no mais profundo de nós. Entrar em contato com o nosso inconsciente, um grande depositário de memórias, mas também um grande depositário de talentos e de possibilidades de ser de um ser humano. Entrar em contato com o inconsciente é poder despertar também aquilo que existe de melhor em nós. Trabalhar a sombra que habita em nós, que ela também pode ser uma herança dos antepassados, porque muitas crenças são passadas através do sistema familiar. Muitas coisas que nos habitam, eu costumo dizer, elas nos habitam, mas não necessariamente são nossas por origem. Elas foram herdadas, sentimentos, percepções, maneira de olhar para as coisas e para as pessoas, a forma como nós agimos e reagimos diante das situações que a vida nos coloca. Portanto, o autoconhecimento é esse mergulho em nós mesmos. E nós somos, como eu disse, a história que nós contamos da nossa própria história. E muitas vezes uma pessoa nem conhece bem a sua própria história. No caminho do autoconhecimento, nós vamos ter que conhecer a nossa história. Porém, eu chamo a atenção para um detalhe. Existe a história narrada, que é a história que segue a cronologia do tempo. Porém, existe também a história sentida. Essa é a atemporal. Portanto, alguma coisa que pode ter acontecido e nos traumatizado na infância pode estar viva em nosso dia a dia, em nossa vivência atual. Então, essa história sentida, ela é atemporal, ela pertence a um espaço onde o tempo cronológico não habita, onde habita um tempo da memória, onde tudo é presente. Isso também nos dá a percepção de mundo e das coisas. Portanto, um trauma acontecido em nossa vida, na infância, ou às vezes até no sistema com os nossos pais, com os nossos avós, aquela amargura, aquele sentimento de pesar, aquela frustração diante da vida, ela é inconscientemente herdada. Até que haja alguém que possa resgatar aquela memória em si, curar aquela memória do sistema,
através de uma ruptura com uma crença que muitas vezes limita, e ao fazer isso, é como se ela estivesse curando a sua própria história. Mas o mais interessante é que ao curar a própria história, ela cura a história do seu sistema também. É como se todos os antepassados estivessem se realizando através dela. Portanto, o autoconhecimento, ele é algo que pode nos dar essa nova percepção da vida. E essa percepção nós podemos escolher se ela será mais pesada ou mais leve. E, obviamente, todos nós que buscamos ser felizes estamos querendo uma percepção mais leve, algo que nos torne mais tranquilos, mais calmos, algo que nos torne mais harmoniosos com o mundo que nos cerca e com as pessoas que estão ao nosso redor. Uma forma de ver a vida de um ângulo de vista que seja mais leve, ela será dada à medida em que nós investirmos no processo de autoconhecimento. Eu deixo aqui para vocês esse convite. Para e pensa, quanto você está investindo no seu autoconhecimento? Para e pensa, é um convite para você refletir o quanto você está investindo no seu autoconhecimento. Até mais!